Olá pessoal, aqui é a professora Andréia de Geografia do canal Mundo do Professor e hoje faremos a explicação e correção da semana 4 do PET 2 2021 do oitavo ano do ensino fundamental. Então a unidade temática são conexões e escalas, o objeto de conhecimento são as corporações e organismos internacionais do Brasil na ordem econômica e mundial. As habilidades: analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra, a nova ordem mundial globalizada. Os conteúdos relacionados são a globalização na nova ordem mundial, meio técnico, científico e informacional e os continentes americano e africano, identidades e interculturalidades regionais, Estados Unidos, América Espanhola, Portuguesa e África. O tema: regionalização mundial na Guerra Fria e pós-Guerra Fria. O estudante nessa semana ele vai compreender a regionalização dos países desde o período da Guerra Fria e como que a América e a África se identificam nesse cenário. Breve apresentação. Então, após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas firmaram-se como os estados mais poderosos do mundo, tanto economicamente quanto militarmente. Essas potências eram governadas sob sistemas sociais e econômicos opostos, o capitalismo e o socialismo, e estenderam sua liderança a outros países, formando os blocos capitalista e socialista. Essa disputa pela influência sobre outras nações, hegemonia, ficou conhecida como Guerra Fria, já que as duas potências nunca se enfrentaram diretamente no campo de batalha. O espaço mundial no período da Guerra Fria estava regionalizado em 3 blocos formados de acordo com as condições socioeconômicas dos países e com o sistema adotado por influência das superpotências. Estes eram chamados de 3 mundos, que são eles. Então, vem o primeiro mundo, que é formado pelos países capitalistas, com elevados níveis de industrialização e condições de vida. Segundo mundo, que são constituídos pelos países socialistas. E o terceiro mundo, que é formado pelos países capitalistas, com pouca ou nenhuma industrialização e baixos indicadores de condições de vida. Todos vocês já devem ter ouvido falar, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, isso daqui é um país de primeiro mundo, isso aqui é primeiro mundo. Então quer dizer o quê? Que são aqueles países mais ricos, que são capitalistas, industrializados. E o terceiro mundo, que o pessoal fala muito também, mas que são aqueles mais pobres, mais simples, são capitalistas, mas estão falando aí, ó, com pouca ou nenhuma industrialização e baixos indicadores de condições de vida. Com o fim da Guerra Fria, a organização do espaço geográfico passou por grandes transformações que refletiram nas formas de produzir, pensar e fazer política no mundo. No início dos anos 1990, a nova ordem mundial apresentava como centros econômicos e tecnológicos de poder os Estados Unidos, a União Europeia, bloco econômico que reúne alguns países europeus, e o Japão. Nesse novo período, destaca-se o processo de globalização, entendido como o crescimento da interdependência entre países, governos, empresas e povos do mundo, como consequência da grande expansão do sistema capitalista e das comunicações. No mundo multipolar dos anos 90, assim como no mundo bipolar, as áreas de influência dos países centrais estavam bem definidas. O fim das disputas ideológicas entre os blocos capitalista e socialista tornou as diferenças socioeconômicas entre os países mais evidentes. Surgiu, então, um novo conflito marcado pelas contradições entre os países do norte, considerados ricos ou desenvolvidos, e os países do sul, considerados pobres ou subdesenvolvidos. A regionalização do mundo, no norte e sul, foi definida com base em critérios socioeconômicos. Não se deve confundi-la com a divisão do mundo em hemisfério norte e sul, definida pela linha do Equador. Há países considerados desenvolvidos localizados no hemisfério sul e países considerados subdesenvolvidos localizados no hemisfério norte. Então vamos para as atividades. A número 1. O que caracterizou a Guerra Fria?
Então, vocês podem colocar que a Guerra Fria caracterizou-se pela divisão do mundo em dois polos de poder. O bloco ocidental, que é o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco oriental, que é o socialista, liderado pela União Soviética. Tratava-se de uma divisão política, ideológica e militar, na qual se apresentavam dois modelos de sociedade distintos. Este conflito ficou conhecido como Guerra Fria, por não haver conflitos militares diretos entre as duas superpotências, embora confrontos militares tenham ocorrido para além de suas fronteiras. Número 2. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa correta. As religiões moldaram as sociedades e sua visão do mundo desde o início da história. Elas estão intimamente ligadas aos fenômenos de identidade, cultura e civilização. Portanto, além da dimensão espiritual, elas desempenharam um papel político e geopolítico da maior importância, pacificador ou conflituoso, de acordo com o momento e o local. Então vamos lá, tem 3 situações aqui e tem que marcar a correta. Então a correta seria a letra A, a primeira, no caso, que é a religião desempenha um papel importante no entendimento do cenário de conflitos no mundo. Essa é a resposta correta. A 2 está falando assim, é possível afirmar que todos os conflitos ocorrem por motivos religiosos. E não é verdade, nem todos são por motivos religiosos. Existe uma questão econômica, questão social, não simplesmente só questão religiosa. E a 3, as religiões não têm importância na construção da identidade dos povos, pelo contrário. A religião tem sim total importância nessa construção, nessa identidade, da população dos povos. Então, marquem que a correta é a primeira. Número 3. A Guerra Fria, iniciada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, polarizou o contraste ideológico entre o capitalismo e o socialismo, aprofundando um cenário de disputa internacional por novas tecnologias, armas nucleares, poder econômico, político e militar. A queda do Muro de Berlim, em 1989, e o fim da União Soviética, em 1991, são fatos que simbolizaram o fim da Guerra Fria. Então, sobre o fim da Guerra Fria, pode-se afirmar que... Então, a resposta correta, pessoal, é a letra C, que após a Guerra Fria, surge uma nova lógica internacional, com novos blocos econômicos regionais, Japão, União Europeia e China, destacam-se como centros políticos e econômicos de poder. Além disso, a nova divisão internacional evidencia, sob o crivo econômico, a distinção entre os países do norte desenvolvido e do sul subdesenvolvido. Então, a letra C que é a resposta correta. Número 4. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, mais uma vez de 1939 a 1945, vários povos tomaram consciência do grande desnível econômico, social, político, científico e tecnológico existente entre os países do mundo. Um grupo era formado por países ou nações fortes, outro grupo era formado por nações fracas economicamente. Para diferenciar esses dois conjuntos de países, na década de 1950, foram introduzidas as expressões letra A, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. No caso aqui, eles estão falando de 2 divisões, Então, são esses dois, letra A. E a número 5, os países subdesenvolvidos estão à margem do sistema capitalista, na condição de fornecedores de matérias-primas e mão de obra baratas. Por isso, eles também são chamados de países periféricos, tá, pessoal? Então, é a letra B, países periféricos, que o Brasil está inserido. Então, o Brasil é considerado um país subdesenvolvido e, portanto, também periférico. Então, pessoal, são essas as questões. Agradeço a todos que estiveram comigo até aqui. Peço que deixem um like aqui no vídeo e se inscrevam no canal. Um grande abraço a todos e